Existe um folclore, às vezes as pessoas elas idealizam algumas questões que a gente pode trabalhar de uma forma mais desmistificada, né. E essa questão da aliança com Deus, com o divino, que eu vejo que tem muitos valores interessantes, a família, o trabalho, e várias condutas que observamos que pessoas bem-sucedidas da antiguidade tinham ali, bênçãos e tudo mais, e que hoje muitas pessoas acabam se espelhando, e isso não tem tempo, é atemporal, né. Como é que funciona tudo isso? Como é que é esse despertar e esse pontapé inicial para essa poderosa aliança? Esse é um assunto muito complexo, porque ele não é simples, ele é uma conexão com Deus, com o divino, e não tem quem diga para você como que essa aliança vai começar, ela parte da premissa do seu próprio desejo e das suas próprias convicções. Então, por exemplo, todos os grandes nomes da Bíblia, a gente, quando estuda, percebe que eles já tinham ali uma quedinha para o poder, para a autoridade, para a promessa. Abraão, Jacó, José, Moisés, ou seja, são pessoas que, no contexto, elas já estavam predestinadas de alguma forma. Só que Deus tem um plano para todos nós. Para todos nós. Só que tem gente que nasceu para governar e essa parte aqui mexe muito com as pessoas. Porque todo mundo acha que vai ser um grande governante, quando na verdade não é bem assim que funciona. No topo da montanha não cabe todo mundo. É aquele que assume a liderança, que assume o papel e faz acontecer. Então imagina, não é Deus quem vai escolher os predestinados, mas são aquelas pessoas que assumem o papel e fazem o que tem que ser feito. Foi como Moisés, a gente pode falar da aliança de Deus com Moisés. Moisés, quando ele teve acesso a Deus lá no deserto, quando Deus apareceu para ele diante da sarça ardente, porra, Moisés, ele fez corpo mole, ele não queria fazer a promessa de Deus, ele não queria voltar para o Egito, que foi a terra de onde ele saiu, porque ele matou um homem lá. E Deus teve que ficar 7 dias tentando convencer aquele cara para ele fazer a promessa se cumprir. Só que Deus sabia que ele tinha algo dentro ali, porque Deus colocou, ele sabe o que ele colocou dentro do Fael, sabe o que colocou dentro da Gabi, sabe o que colocou dentro de mim. Então, quando Deus te escolhe para um desígnio, ele sabe o que ele colocou ali. Só que às vezes você não entende. E aí você desconfia, você duvida. Você coloca à prova todas as suas capacidades pelo medo. Então a aliança começa no princípio da coragem. Quando você assume que o que Deus colocou dentro de você é muito maior do que você acha que sabe sobre você. Essa é a premissa da aliança. Porque muitas vezes você vai se achar uma pessoa incompetente, uma pessoa que não tem disposição, vontade ou sabedoria necessária para fazer uma obra tão grande, mas se Deus escolheu você, se Ele colocou num destino, numa rota da vida, que te leva para isso, só confia, meu amigo. Porque Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te preparar, Ele vai te forjar, vai colocar as pessoas certas do seu lado para que isso aconteça. Então a aliança, primeiro, é o reconhecer que essa obra está dentro de você, mesmo que você não perceba e não reconheça. Porque existe um GPS interno. É como a tartaruguinha lá na beira do mar, da praia. Quando ela eclode do ovo, meu amigo, quem é que falou para aquele bichinho que tinha que correr em direção ao mar? Da onde que saiu essa ideia? Mas na hora que ela sai da casca, meu amigo, ela pega toda a energia que ela tem e começa a ir, e vai embora. Vai embora até chegar, porque algo dentro dela a leva para aquele destino. Esses somos nós. Mesmo sem saber tudo, mesmo sem entender todas as estruturas, a gente está indo para algum lugar, que é o famoso propósito que conecta com a aliança. O seu propósito ele não precisa ser descoberto, ele tem que ser vivido. E para viver o propósito, você tem que ter coragem e você tem que ter entrega. Você não tem que saber tudo sobre a sua vida, sobre o seu destino. Você tem que saber o que você vai fazer hoje. E se Deus falou para você levantar, vir, cumprir essa proposta, essa missão, apenas faça. Porque a aliança começa uma submissão, uma renúncia daquilo que você quer para transferir o que Deus quer que aconteça na sua vida. Você abre mão dos seus planos e escolhe os planos de Deus. Então, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, para você ter uma boa conexão com os anjos, que são os mensageiros de Deus, esse é o primeiro elo de conexão, aliança. Sem aliança, você não consegue chegar nas hostes celestiais. E Deus só envia os seus anjos para se conectar com todos aqueles que têm aliança. Foi assim com Maria, foi com José, né, o arcanjo Gabriel falou com os dois, em tempos diferentes, mas falou. Falou com Jacó, quando Deus levou o anjo do Senhor ali, que até hoje ninguém sabe exatamente qual era o anjo que tinha aparecido para Jacó. Ele acabou pelejando com o anjo, que algumas pessoas falam que foi com Deus, né, para conseguir a bênção. Então imagina, Deus sempre usa os anjos
para falar com aquelas pessoas que já aceitaram a promessa, que estão vivendo essa vida de devoção, que aceitaram a aliança como um destino. E o que que é aliança? Isso aqui está fora do seu dedo. Deus colocou diante de você. Você simplesmente pega e fala: isso aqui é meu. Eu ainda não sei para que que serve. Não sei o poder que isso carrega. Mas se Deus me deu, eu vou colocar, e esse vai ser o lembrete dessa minha unidade, dessa minha união, da fidelidade e da minha entrega. Então a aliança que nós temos que ter no começo é essa, de devoção, fé e entrega. Muitas pessoas estão travadas na vida porque não tem aliança. E você vai recorrer a quem? Sobre qual promessa você vai viver? O que que vai acontecer? Com qual unidade? Quem é que vai te amparar quando você cair? Quem é que vai te levantar? Então, para nós, seres humanos, a aliança é uma defesa. A aliança é você ter aonde se segurar quando você estiver caindo. E é nesse ponto que começa. E a gente pode navegar um pouquinho mais para frente, porque existem várias alianças em várias áreas da vida. Então, a aliança maior foi como Deus fez com Noé. Eu vi que na terra, lá na época dos Nefilins, a terra tá um desastre. E eu quero acabar com essa palhaçada toda. Mas aí Deus viu Noé. E o coração dele era bom. Foi a primeira vez na história bíblica que Deus tem um processo de metanoia, que ele fala assim: eu vou mudar um pouco a trajetória, porque eu estava decidido, eu ia acabar com a humanidade. Mas eu vi alguém com um coração justo, que está disposto a viver a aliança, e essa pessoa pode ser o recomeço da minha promessa. Então ele fez com que houvesse o dilúvio, ele falou com Noé o que ele precisaria fazer, os animais que iriam na arca, tudo bonitinho, tudo bonitinho. E quando Noé obedeceu, quando ele fez a promessa, Deus firmou a aliança, que foi o que aparece no Antigo Testamento, formando uma aliança com Noé, com o povo de Noé, com as próximas gerações de Noé, como um arco-íris no céu. Aquele foi o primeiro registro da aliança entre o homem e Deus de uma forma tão física, tão viva. E aí algumas pessoas chamam Noé também como o segundo Adão, e aí Cristo também como terceiro Adão, que seria a promessa de remissão do pecado de Adão e Eva, que foi quebrada uma aliança lá no Jardim do Éden. Então, toda a nossa história, toda a história da Bíblia fala sobre aliança. A aliança que você precisa manter, firmar, pois ela tem um propósito. E os significados, né, John? Porque, lógico, eu não sou um cara que peguei a Bíblia e li do começo ao fim, mas as partes que eu li e estudei, junto aos estudos que a gente tem por aqui, tudo que eu vejo ali, particularmente, e outras pessoas, remetem à prosperidade. Todas as passagens remetem a uma prosperidade. E aí eu vejo o seguinte: como estudar a Bíblia e realmente procurar entender, interpretar de uma forma interessante, inteligente, pode fazer uma pessoa prosperar, mas aí desvencilhar essa pessoa da culpa, daquele apego também excessivo, pessoas que a gente põe até uma barra, Velho Testamento, Novo Testamento, que parece que colocam um bloqueio a partir do momento que elas começam a ler o Novo Testamento, que é tão rico e libertador como o Velho, e eles se complementam, mas são energias e momentos diferentes, né? Exatamente. Aí tem uma grande confusão entre os religiosos, né? Aí, quem que tá certo, o Antigo ou o Novo Testamento? Qual que a gente deve seguir? Eu sou de uma perspectiva um pouco mais ampla. Eu acredito que o ensinamento de Deus, o que ele quer que nós, seres humanos, acessemos, não está preso só a um livro. Ele pegou todo o conhecimento, toda a informação e dividiu por todo o cosmos. A pessoa que está do outro lado do mundo, que tem a fé dela, que tem a religião dela, ela também está acessando uma fração de Deus. Deus não colocou tudo num só lugar. Ele fragmentou todo esse conhecimento e nós somos obrigados a vasculhar, porque essa é a premissa dos reis, essa é a promessa, essa é a honra dos reis, achar os mistérios que Deus escondeu para revelar a glória do nosso Criador. Então não pode estar lá todas as informações, tanto que se você pegar a Bíblia hoje e você tiver com seu dia todo ferrado, você vai interpretar uma coisa totalmente diferente, porque depende do seu intelecto, do seu estado de espírito. Então depende também de quem está lendo aquele negócio. O livro é sagrado porque ele é vivo.
Então a Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, depende de qual estado de espírito você está acessando aquela informação. Mas eu prefiro dizer que o Antigo Testamento fala sobre a promessa, a vinda de Cristo, é o anunciamento, a anunciação sobre o nascimento do Messias, que é o Emanuel. Ponto final. E aí o Novo Testamento é a profecia se cumprindo e falando sobre a volta de Cristo. Acabou. E o restante? O restante é estratégia. Tem gente que não entende isso. Mas a Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, é um livro de grande estratégia. Quem tem conhecimento e não olha para aquele livro sagrado só no prisma religioso, consegue aprender coisas que faz com que você cresça. Por isso que está surgindo tanto religioso, não é? Padre, pastor. Hoje em dia até coach está falando sobre a Bíblia. Por quê que esse movimento está acontecendo? Porque lá fala sobre comportamento, sobre estratégia e como a mente das pessoas funciona. E o que dá certo. É, É e a não é uma jornada do coisa herói. só figurativa, é um negócio muito mais amplo. Que nem você falou. E eu gosto muito da história do José do Egito. Eu acho que é super relevante aquela Icônico, né? história. Pô, o cara chegou no Egito arruinado, todo mundo queria a cabeça dele, os irmãos não queriam saber dele porque ele se destacava. Ele chegou lá como um escravo. E aí o cara fez uma revolução positiva, mudou a estrutura do governo que estava ali, ajudou e se elevou e tornou-se governador do Egito, teve muita prosperidade e ali é uma história de superação para as pessoas se basearem, né? Existe toda uma filosofia em volta ali, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre a história de José? Sim. Que eu tenho uma visão sobre José que deixa os religiosos de cabelo em pé. Manda brasa, então. E aqui, ó, tá na minha responsabilidade, tá bom? Isenção de responsabilidade do Fael. Tá no meu nome, eu vou falar e eu seguro o rojão. O que acontece? A gente tem que levar em consideração também que os personagens da Bíblia, que não são só personagens, são ícones, são pessoas vivas com identidade, promessa, registro histórico, mas cada uma delas tinha um certo tipo de conhecimento que as destacavam da multidão. Claro que Deus dá uma força, né, para José. Deus deu a promessa, deu o sonho para ele. Falou assim: meu amigo, fica tranquilo, porque o sol, a lua, as estrelas, todo mundo vai se curvar diante de você. Mas você acha que Deus já não sabia do pepino que isso ia dar? Ele já não sabia que José, boca aberta, ia sair falando para os irmãos? Ele já sabia o que ia acontecer, mas José fez. José, ele precisava cumprir a profecia. Então aquele coraçãozinho um pouquinho arrogante de José fez com que ele abrisse a boca, falasse para os irmãos, e ele acabou criando uma inimizade. É como você falar para alguns familiares seus que você trocou de carro. Ah, Rafael, comprou um carrinho novo, é? Ah, tá ganhando dinheiro? O que você tá fazendo, hein? A gente veio do mesmo buraco e agora você tá prosperando e eu não? Eu vou tentar tomar o que é teu, ou então pelo menos eu vou jogar o máximo de carga negativa em você para você parar. Alguém tem que parar você. Porque se você continuar crescendo, prosperando, meu amigo, você vai me denunciar. Então foi basicamente isso. A promessa que Deus colocou no coração de José fez com que acendesse essa inveja nos outros irmãos, e aí sucedeu, né, no episódio que jogaram ele na cova, aí tiveram um lapso de piedade, falaram, não vamos matar o rapaz, vamos só vender ele para essa turma aqui, para esses egípcios que estão passando, que aí pelo menos ele fica preso lá, e a gente nunca mais vê ele e elimina o problema. Porque nosso pai, né, Israel, não pode ter ele como preferido. Mas José, ele sempre foi um cara muito inteligente. Essa arrogância que ele tinha no coração é o que fazia ele olhar para as pessoas e saber o que ativava essa sensação dentro delas. Ele sabia que falar sobre essa profecia ia ativar o ciúme dos irmãos. Ele sabia, ele não era tolo. Ele é dito como um homem, um dos homens mais sábios, e a sabedoria dele foi que fez ele chegar onde ele chegou. Tanto que ele foi vendido como um escravo e depois de um tempo ele começou a trabalhar no palácio do faraó, porque o cara era bom. E aí depois teve a lástima, né, que aconteceu, que ele teve a ascensão, ele foi vendido como escravo, foi trabalhar para o faraó, e a esposa do faraó falou assim: "Pô, que escravo legal, não é? Bonitão. E aí, vamos?" "Não, não, não, não. Eu sirvo aqui ao faraó, essas coisas não é comigo não." E a mulher arrumou uma cama de gato para ele, e aí tentou acabar com a vida de José. E ele voltou para a cadeia, ao invés de ser morto. E lá começou a ascensão, não é? Que foi onde ele começou a fazer a conexão com o padeiro, o copeiro, falou lá
sobre os sonhos, ele era um grande administrador, cuidava da cadeia, ele tinha a chave do presídio. Meu amigo, o cara era aço. Ele era bom, ele sabia de gente, entendia de dor, ele olhava nos olhos e sabia o que a pessoa queria antes dela dizer. E aí ele começou a usar o dom que ele tinha de interpretar sonhos para criar o que? Laço, dívida. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, então eu preciso de favor, viu? Então você me fala qual é o seu problema, eu te dou a solução desse problema, porque eu vou orar para Deus, ele vai me revelar o que está acontecendo através do seu sonho, e aí eu quero que você tenha uma dívida comigo. Que foi o que aconteceu, não foi? Quando ele interpretou o sonho lá do copeiro, falou que ele ia ser livre, que ele ia ter mais oportunidades, enquanto o outro seria morto. E aí quando ele estava lá no palácio do faraó, falou assim: "Meu, você tá tendo um sonho difícil, né, assim como eu. Tem um cara lá, José, você conhece ele. O cara é bom em interpretar sonho. Pensa num cara bom. Ele fala e acontece mesmo". E aí o faraó, ele estava agoniado, porque tinha um sonho que estava atormentando a mente dele, que era o famoso 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez. E aí foi quando ele testou todos os profetas daquela época, ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó, e aí o faraó recorreu a José, que foi quando começou essa história de ascensão. Ele foi lá na frente do faraó, chegou e falou: "É o seguinte, esse seu sonho aí, meu amigo, esse seu sonho quer dizer que aqui o povo do Egito vai passar 7 anos de fome, mas você vai ter 7 anos de abundância". É o significado, as vacas magras, gordas, os milhos, tudo isso. Então é melhor você se preparar. Guarda comida, estoca, porque esse seu mantimento vai te trazer muita riqueza. É até aí que a gente sabe sobre a história de José, que aí foi quando o faraó pegou ele e colocou como governante. Mas tem um ponto de vista que eu gostaria de levar para as pessoas, que é o nível e o teor que eu gostaria que a maioria das pessoas também tivesse acesso na própria Bíblia, que é a malícia das relações. José, ele sempre foi muito sábio. E me perdoe aqui, Fael. Na boa, você é o faraó, tá bom? Faz esse papel aqui comigo. Você é o meu faraó. Eu sou um escravo. Há um boato que eu tentei pegar tua mulher. Isso não pode virar corte. Ó, fui José do Egito. Há um boato que eu tentei me deitar com a sua mulher. Você me prendeu, me poupou. Agora eu tô tendo um sonho que tá mexendo com a minha cabeça. Eu sou obrigado a te chamar. E essa conversa fiada que você me fala, de 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, isso vai me convencer de primeira? Isso te convenceria de primeira? O faraó, ele não era cristão. Ele não acreditava no Deus de José. Ele sabia que tinha alguma coisa ali, mas ele também tinha os temores dele. Mas o religioso vai dizer: "Não, mas é porque Deus tocou o coração do faraó. Deus envolveu ali e fez com que a promessa fosse cumprida". Aí não tem como discutir. Se você jogar para esse caminho onde Deus, ele vai operar sobre todas as coisas, a gente não tem margem de debate. Mas no senso lógico, vamos para o senso lógico, você como faraó, José como seu escravo, no contexto que você estava, você acreditaria de primeira nessa ladainha que ele te contou? Sendo bem honesto, a sua É resposta. um negócio complicado, porque envolveu toda uma estrutura, né. Eu vejo que o faraó olhava para ele uma estrutura empresarial, vamos dizer assim. Esse cara é uma peça interessante aqui no meu quebra-cabeça, eu vou deixar ele mais um tempo aqui para ver o que eu faço, né, não vou descartar ele. Só que lógico que deu uma balançada, né. O diz que me né, o diz que disse lá, deve ter abalado a estrutura, então, provavelmente, eu também Provavelmente, teria essa reação de não pô, eu vou ficar com o pezinho atrás aqui, eu vou ouvir o que você me disse, mas isso não seria o suficiente para eu te colocar como governante.